Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede nessa noite, por abençoar esta programação diretamente pela TV Sun News, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas ao vivo, diretamente para o Brasil e o mundo, para abençoar as nações. Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos que estão conosco nessa noite, prestigiando, abençoando, apoiando essa obra, disseminando esse projeto para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Se encontramos muito felizes pela oportunidade a qual Deus nos concede mais uma vez de poder falar da Tua Palavra, de poder aprender cada vez mais pelo Teu Santo Espírito. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, porque sem Ele nada do que se existe se fez. Quero fazer uma oração e após essa oração estaremos adentrando no tema desta noite. Senhor, Rei da Glória e Santo e Poderoso, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua bênção, Tua graça, bondade. Alcança as vidas, Senhor, nessa noite. Meus irmãos do ministério ao qual eu congrego, abençoe cada um, ó Pai, dando vitória, graça, virtude, sabedoria do alto para cada um, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ao meu querido pastor, presidente do nosso ministério, a Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, lá na rua Amaravate 741, São Paulo, capital. Sejam todos muito bem-vindos a estar conosco, cultuando o nosso Deus Todo-Poderoso no santo ministério. Amém? Uma boa noite em Cristo a todos os meus queridos que já estão conosco no chat do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade em comentar sobre o tema dessa noite, que o Senhor Jesus esteja falando melhor em cada coração. Tema de hoje, tema de atributos da graça de Deus. Entendemos uma coisa muito importante, que quando nós falamos graça de Deus, muitas das vezes as pessoas ficam apenas no que significa favor imerecido do Senhor. Não é só apenas isso. Quando nós falamos graça de Deus e vamos para a Bíblia Sagrada e vamos para a parte histórica da igreja, o surgimento da igreja, nascimento da igreja primitiva, envolvimento de Deus através da sua graça, que é Cristo Jesus, que se envolve o ser humano, as nações, a igreja do Senhor, os atributos, envolve também a parte a qual a graça trabalha na vida do ser humano, que é a santificação, que é a servidão. Então tudo isso nós veremos rapidamente dentro de uma exegese bem compacta para entendermos isso nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então quando nós falamos a questão da graça e encontramos na Bíblia, na Septuaginta antiga, na tradução hebraica, as mais antigas possíveis, e da linguagem grega, que do grego a palavra graça, ela tem um termo de charis, que significa graça ao favor de Deus imerecido, e também misericórdia, que misericórdia significa sentimento de uma grande compaixão. Então Jesus, quando ele executa o seu sentimento de grande compaixão para com o ser humano, as vidas, ou para com a igreja do Senhor, ele está exercendo a graça do Pai, que foi constituída e foi dada para ele. E aí isso significa a execução desse sentimento não só de amor divino, a execução não só desse sentimento de compaixão, mas entendemos os procedimentos de salvação de Deus na missiologia, na execução sobre a vida de Jesus para a nossa vida. Olhamos um versículo que quando nós observamos um trabalhar de Deus na vida da igreja do Senhor, ou ser humano, aqueles que foram chamados por Deus, nós encontramos Gênesis no capítulo 6, versículo 8, quando a palavra de Deus nos ajuda a entender: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Observe que coisa tremenda e maravilhosa. Dentro do versículo, a parte chave desse versículo 6:8, né? A parte única e que faz uma conotação a alguém, que faz um direcionamento a alguém, que faz um apontamento a alguém, é a palavra graça. Não é apenas o sujeito e qual ele recebeu, ele foi visto, ele foi notado por Deus através da graça aos seus olhos, a sua vista, a sua visão espiritual, a sua forma de ser com Deus. Isso agradava a Deus, isso trazia para Deus uma visão divina de pai para com filho, e isso era glorioso aos olhos do Pai, e muito mais sendo justificado através dessa graça do Senhor sobre a vida de Noé. Então Noé estava vivendo um procedimento de compaixão de Deus, compaixão de bondade do Senhor sobre a vida dele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa, igreja do Senhor. Igreja está caminhando debaixo de uma graça divina, debaixo de uma orientação sincronizada pelo Espírito Santo. Então observe uma coisa interessante: existe a atuação do Espírito Santo nos ministérios, na vida do cristão. E existe sobre essa execução também a presença divina atuante de Cristo, que se torna-se a graça, né? Aquele favor que nos conduziu, o status de ser visto por Deus, porque nós estávamos sem a graça, estávamos destituídos da glória de Deus. E aí Jesus nos alcançou e colocou um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos colocou a presença do Pai. E essa presença agora envolvida pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Quando nós temos na nossa vida regra de fé, palavra, Espírito Santo, existe atuação da graça dentro dos seus atributos, dentro do seu contexto, dentro da sua forma de agir sobre a nossa vida. Exemplo, Gênesis capítulo 39, versículo 21, quando a palavra de Deus ajuda a nos entender. Pulando de Noé agora para José. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos ao carcereiro mor. Então, observe, meus irmãos, como uma coisa se ajunta a outra, faz uma junção de procedimento de vista divina para com seus servos. Deus olhou Noé lá atrás, agora depois Deus agora olha José. José, numa situação que ele estava, estendeu o Pai o quê? A sua benignidade, a sua bondade, a sua graça aos olhos, sabe? A afeição, sabe? A justificação, a santidade, a forma agradável que estava sobre José, que agradou o Pai e agradou o Filho e agradou o Espírito. E ele pediu para que através da vida de Josué, o Senhor operasse em pessoas que muitas das vezes não tinham nada a ver com o propósito e o projeto de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, Ele se importa, Ele faz, Ele chama, Ele traz até mesmo pessoas que não querem e não tem nada com Ele, mas Ele chama, Ele envolve para que essa pessoa abençoa o seu servo, abençoa a tua serva, abençoa a igreja. Então a igreja, ela tem a possibilidade também de ser abençoada por Deus pela uma ferramenta de alguém, pela orientação e o poder de Deus para abençoar a igreja. Exemplo, oferta. Exemplo, caridade. Exemplo, obras assistenciais. Exemplo, obras que fazem sociais na vida talvez da igreja. Então Deus tem o poder e o controle de abençoar todas as coisas. Quando nós acreditamos fielmente no poder de Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas acontecer sobre a nossa vida. Olha, isso é importante para entendermos que Jesus, representatividade do Pai, de um sentimento
sentimento de compaixão sobre a igreja, a formação que se formou, a igreja, mesmo ela sendo imerecida das bênçãos de Deus, mesmo ela sendo imerecida das misericórdias de Deus, mesmo assim, o Senhor olha para cada um de nós que temos propósito com Ele, que temos um direcionamento de fazer a sua obra, que temos um direcionamento vindo do Espírito de Deus para executar o ID de Jesus, o ID da sua palavra. E quando nós queremos, porque não é por força e nem por violência, fazer a obra de Deus é por amor, fazer a obra de Deus é por dedicação, fazer a obra de Deus é por vontade, fazer a obra de Deus está envolvido num resultado espiritual para que o reino cresça, a visão de reino no meio do seu povo. Quando o povo de Deus tem esses atributos, adjetivos, substantivos, referente ao ID de Jesus, essa igreja não é só uma igreja missionária, não é só uma igreja que faz obras assistenciais, não é só uma igreja que faz obras sociais, mas é uma igreja vista por Deus, que realmente se importa com a palavra do Mestre, amando o seu próximo como a ti mesmo, e amando a Deus sobre todas as coisas, exercendo os propósitos de Cristo, salvar as vidas, e Ele sendo o Salvador, estando no povo, estando na igreja, fazendo com que a igreja seja a identidade de Deus sobre o solo terrestre. E quando a igreja é identidade de Deus, ela tem a vocação de pregoar, de falar, de apresentar um Cristo que morreu na cruz do Calvário para dar vida, e vida com abundância, para salvar o que estava perdido e tirar das garras de Satanás, para tirar das algemas e as correntes espirituais que oprime, que está prendendo muitas pessoas, a qual Ele mesmo, o Senhor, pela sua profecia de Isaías, Ele disse: eu vim cumprir a profecia de Isaías, que disse: o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim para salvar e repreender, libertar os cativos e oprimidos. Então Jesus, Ele confirma depois, no seu ministério, na execução da sua vinda, 12 anos de idade, quando Ele entra no templo e abre o rolo da lei, e Ele disse: hoje está cumprido a palavra, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele cumpriu a palavra do Pai que estava estabelecida sobre Ele. Coisa boa é para cada um de nós se esforçarmos, atentarmos para cumprir a palavra do Pai. Juízes, capítulo 6, versículo 17. Olha aí. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal, que é tu e que comigo fala. Olha que coisa interessante, meus amados e queridos. Gideão, ele teve um dos embates muito forte. Olha aí no versículo. Gideão teve um dos embates muito forte em relação ao anjo do Senhor. E ele foi visto por Deus, porque Deus achou graça aos seus olhos. Deus viu Gideão uma sinceridade, Deus viu em Gideão uma humildade, Deus viu em Gideão um propósito, mesmo ele não entendendo, mesmo ele não compreendendo o propósito, mas Deus observou Gideão. Observe que coisa gloriosa, meus queridos. Muitas das vezes em nossa vida não entendemos propósitos do Pai na nossa vida, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a nossa vida, o que está acontecendo com o seu e o meu dia a dia. Uma coisa é certa, às vezes não entendemos certas situações, às vezes não compreendemos certas situações, mas uma coisa é certa, que importa, que o Senhor, através da tua misericórdia, Ele acha graça aos nossos olhos, possa achar graça em nossa vida, possa achar graça em nosso ministério, ainda que não é nosso.
tudo é emprestado, possa achar graça na nossa simplicidade de atuar na sua obra, mesmo sendo os falhos, mesmo sendo cheio de fraquezas, mesmo tendo às vezes erros e faltas, mas o Senhor, pela tua misericórdia e pelo alcance da tua santificação e pela tua compaixão em nossas vidas, nos concedeu essa oportunidade de, através do teu Filho Jesus, achar graça em nossa vida, achar graça na tua família e manter a tua vida, a minha vida de pé, porque a bondade do Senhor é grande, é imensa, é riquíssima para dar força. E Gideão começou a sentir isso, porque ele pediu um sinal ao anjo do Senhor. Ele pediu um sinal, que se realmente o Senhor está comigo, se realmente o Senhor está conosco, porque todas essas coisas nos sobreveio. Eu não tenho capacidade, eu sou menor da tribo de Manassés, eu sou pequeno, eu sou nada diante dessa grandeza que está acontecendo contra o povo de Israel. Mas Deus, através do anjo de Deus, o seu Filho Jesus, na sua representatividade, foi até Gideão e o chamou e o vocacionou para uma guerra, irmãos, para uma missão extraordinária de libertação. Podemos até uma prefiguração de Gideão como Moisés, não num contexto de milagres, não num contexto de poderes, mas no contexto de libertação, de atuação. Podemos prefigurar também Neemias, pelo chamado de um homem que era um simples copeiro do reino de Artaxerxes, mas quando ele ouvi falar que os irmãos lá do outro lado, em Jerusalém, ao ponto de não ter as suas casas, a casa de Deus estava em ruínas, a fortaleza de Jerusalém estava em ruínas. Triste ele ficou no seu coração, mas ele estava sentindo uma chama brotar dentro do seu coração, para se desprender da sua vida corriqueira, se desprender do seu dia a dia comum e natural, mas se lançar na sua obra. Ouviu a voz de Deus e se lançou na obra. Coisa boa é, um dos atributos da graça de Deus é pela sua atuação e sentirmos o soar da voz de Deus sobre a nossa vida. E aí o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Quando nós atentamos isso, nessas prefigurações, dentro de um contexto figurativo, né? Dentro de uma narrativa histórica, biblicamente dizendo, encontramos esses personagens que deixaram a sua vida natural e se envolveram para a obra de Deus. Se encontramos personagens do mundo feminino, que foram as mulheres de Deus, como Ruth, que era moabita, que não preferiu voltar para a sua terra, para a sua cidade, mas prosseguiu junto com a sua até então sogra, Noemi, e aí ela foi juntamente com ela até Belém. Mas ela tinha um propósito, porque a graça do Pai estava sobre ela, tocando no seu íntimo, como um poder de decisão. Ou seja, eu posso até acreditar que naquele momento, e por que não a deixar de acreditar, que o ID de Cristo, que estava dentro de uma atmosfera espiritual, dentro de um sobrenatural de Deus, o ID de Jesus já estava falando com Ruth, já estava brotando sobre ela esse: não volte para trás, Ruth, não volte para a sua vida secular lá atrás, não volte para seus afazeres antigos, mas entra na novidade de Deus, entra na novidade do Pai, entra no raciocínio da voz que está brotando dentro de você, para que você tenha uma nova vida, Ruth, para que você tenha uma nova história. E isso eu acredito, e por que não desacreditar que isso estava brotando ao ponto dela reconhecer, mesmo com fome,
fome, mesmo com sede, mesmo sem dinheiro e vestimentas, mas ela acreditava no Deus a qual Noemi também cultuava e acreditava, e não se desprendeu dele, e foi até o fim, e Deus abençoou. Assim é o propósito do Pai para com as vidas, abençoar vidas por aquele que se importa pela sua palavra, por aquele que se importa pela tua voz, da mesma forma que aconteceu com Hadassah, conhecidamente como Esther, a qual, através da vida dela, Deus convocou o povo para um chamado, para uma convocação de santificação, para uma convocação de jejum e oração, pelas vidas e pelo reino, pela mão de Deus, para abençoar o povo. Então vejamos grandes exemplos, vejamos grandes trajetórias, que nos inspira, irmãos, que nos faz reviver cada vez mais um novo de Deus. E tudo isso, irmãos, é o Senhor trabalhando na nossa vida, para que a novidade de Cristo aconteça sobre nós. Deuteronômios, vamos ver, capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Olha só, meus irmãos, como Deus, mesmo Ele não fazendo acepção de pessoa, porque Deus poderia ter feito, mas Ele não faz. Ele poderia ter separado o povo hebreu e o povo não hebreu, aqueles que sairiam das garras da servidão, do escravismo do Faraó do Egito, e Deus, Ele tirou todas as pessoas, veio multidões, e todos eles foram alcançados pela misericórdia, bondade, compaixão. Sabe o que entendemos também por aí? Que a graça de Deus, Ele olhou para esse povo daquela época e teve bondade, e pela o guia e pelo líder chamado Moisés, e pelo sacerdote que viria a ser Arão, e pela profetisa que viria a ser Miriam, eles, o trio que estava guiando um povo para uma nova jornada, para uma nova trajetória, libertação. Então todas essas coisas achou Deus graça ali sobre aquele povo, através da vida de alguém. Moisés estava sendo uma pessoa personificada dentro de um contexto de uma exegese, como um Cristo entre o povo, como um Cristo na atuação de libertador, na atuação de estarmos orientando um povo que estava duro no seu coração da servidão, e pudesse entender e olhar para um Deus do céu que ficou 430 anos sem ouvir uma voz, sem ninguém saber de nada. Será que Deus existe mesmo? Morre uma geração, morre outra geração, todos estavam desaprendendo daquilo que Deus fez antes mesmo do povo hebreu está nas garras do povo egípcios, e eles estavam esquecendo do que Deus fez com Abraão. Eles estavam esquecendo o que Deus fez com Jacó, estavam esquecendo o que Deus fez com José. E aí quando chega todos eles na visão de um escravismo, aí chega o libertador. Duro é a mesma coisa o mundo hoje, diante de um escravismo espiritual, a qual Jesus, Ele veio para libertar, e usa a tua igreja como ferramenta de salvação para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Uma coisa interessante é que quando Deus começa a trabalhar na vida das pessoas, Ele muda o conceito, Ele faz entendermos: Senhor, a tua misericórdia me alcançou, a tua misericórdia trabalhou em minha vida para entender os seus propósitos, para entender as tuas maravilhas. Ele guardou o juramento, o qual nós lemos em Deuteronômio 7 aqui, guardou o juramento de geração
para geração, para que estendesse a bondade e o conhecimento do povo para com Deus. Por isso, meus queridos, importante é estarmos sempre meditando na palavra, porque quando nós meditamos na palavra, não tem esquecimento, não existe esquecimento das coisas de Deus sobre a nossa vida. Importante é entendermos que quando aprendemos com o Pai graça e conhecimento, nós estamos sendo fortalecidos na presença do Senhor. E quando nós estamos sendo fortalecidos na presença do Senhor, você vem comigo em Salmo número 145, verso 8 e o verso 9, diz a palavra, o salmista dizendo: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Versículo 9: o Senhor é bom para todos, e suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Olha aí, meus queridos, como é importante entendermos as coisas. Como eu vou saber se realmente Deus é piedoso? Como eu vou saber se Deus é benigno? Como que eu vou saber se Deus sofreu por mim? Como que eu vou saber se eu estou sofrendo por Ele? Se eu estou sofrendo pela sua obra? Se realmente Ele está exercendo a misericórdia sobre a minha vida? Se eu estou exercendo misericórdia para com o meu próximo? Versículo 9, como que eu vou entender que o Senhor realmente é bom? Se realmente eu entendo essas coisas, que muitas pessoas hoje só murmuram pelas suas vidas, só se queixam por lamentações, só se queixam por não ter isso, por não ter aquilo, e esquece que as misericórdias do Pai são sobre todas as obras. Esquece que a misericórdia do Pai atua sobre nosso viver. Então Deus conhece as aptidões de um e do outro. Deus conhece todas as coisas. Não adianta eu pedir uma coisa para Deus se eu não estou preparado. Não adianta eu pedir algo para Deus se eu não estou pleno para o recebimento, se eu estou apto para o exercício, se eu estou apto para aquilo que eu almejo ou aquilo que eu desejo. Precisa de uma preparação, precisa de um discernimento, precisa de conhecimento para poder exercer aquilo, e automaticamente, através dessas coisas, você vai alcançando graça aos olhos do Senhor. Ou seja, a presença de Cristo atuando cada vez mais sobre a tua vida, sobre a minha vida. E quando essa atuação de Cristo sobre a minha vida, vai comigo em João, você vai se encontrando, nós vamos nos encontrando em João no capítulo 16, versículo 8 e o versículo 11, louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado porque não crerem em mim. E 10, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não verei mais. E o 11, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha aí, então vamos aqui entender uma coisa muito interessante. Diante desses 3 versículos, primeiro ponto, vinda de Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo está trabalhando sobre a nossa vida para nos dar o quê? Conhecimento, libertação e salvação a Cristo. O Espírito Santo está trabalhando sobre nossa vida, para quê? Para que eu seja sempre convencido de que eu sou um pecador, eu preciso obter o perdão de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando para que eu entenda que eu preciso da justiça do Pai, para que eu entenda ser juizado pelo Pai, para que eu entenda que eu não caia na malha do versículo 9, porque muitos não creram, mas Ele trabalha para eu acreditar, Ele trabalha para a igreja acreditar e confiar no Senhor. Versículo 10, o Espírito de Deus continua trabalhando da justiça, falando Cristo, da justiça que é verdade, a palavra de Deus é verdade, única e eficaz. Então a palavra de Deus sendo verdade, única e eficaz, Ele disse, eu vou para
o meu Pai. E quando ele fala que vai para o Pai, toda aquela geração atual ali, ele confirma dizendo: vós não me vereis mais. Quando ele fala dessa forma, justifica Jesus, que aquela geração atual não veria mais a Cristo. Foi aquele momento apenas. Ou seja, Jesus virá para uma outra geração posteriormente a eles, e esta geração pode ser esta geração que nós estamos vivendo nos momentos atuais, e a qual o príncipe, ele finaliza dizendo: o príncipe deste mundo, que é Satanás e os seus demônios, já estão julgados, já perderam a glória de Deus, já estão fora, destituídos do reino celestial. Então o diabo, ele sabe como é o reino, ele sabe as maravilhas e as grandezas de como é a cidade santa e como é o reino de Deus. Então ele faz com que eu perca. Lembra que eu sempre digo, ele não está lutando para as pessoas estar no mundo, ele está lutando para com que a igreja se diminua. O diabo sabe que ele não pode ir contra a igreja e destruí-la diretamente. O diabo sabe que ele não pode acabar com a igreja. Mas qual é o plano e a artimanha dele nos dias de hoje? Fazer com que a igreja seja uma igreja fraca, fazer com que a igreja seja uma igreja anêmica espiritual, fazer com que a igreja seja uma igreja sem vocação do reino e sem o ID de Jesus, fazer com que uma igreja não faça o reino de Deus crescer. Então essa é a vocação do inimigo, para que uma igreja do Senhor seja apenas de uma placa, apenas de uma religiosidade, e não de ações, e não de virtude, de poder do Espírito Santo. Ele quer com que essa igreja perca a graça de Deus sobre ela. Ele quer que essa igreja não seja uma igreja que está trabalhando pelo Espírito, para que o Espírito use essa igreja com poder na palavra, use essa igreja nos dons, use essa igreja nas profecias poderosas, use essa igreja nos sinais e nos prodígios. Ele está fazendo com que o ser humano, os crentes atuais, não venha buscar mais a Deus, não venha mais ter o propósito, o interesse de buscar o Senhor. Esse é o propósito do inimigo, fazer com que as pessoas possam até dizer que está indo para a igreja, mas muitos estão indo para a igreja sem aquela vontade, muitos estão indo para a igreja sem a graça de Deus, não estão mais com aquele desejo, até mesmo de acreditar no arrebatamento, não confia-se mais, não acredita-se mais. Então existem muitas pessoas, assim como o apóstolo Paulo ensina, muitos fracos e muitos doentes, mas ele também nos alerta que aprendemos a sua palavra, guarda a sã doutrina, para que os comichões dos demônios não venham entrar nos nossos ouvidos e colocar novas filosofias, ideologias, pensamentos maus, atitudes ao contrário, atitudes que não agradam a Deus. Mas eu estou indo para a igreja, mas com atitudes que não agradam a Deus. Mas eu estou indo para a igreja dizendo que tem graça, mas os meus atributos de cristão não condiz com a vontade de Deus. É isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo está patrocinando entre o meio do povo, para que tenha um povo dividido, para que esteja um povo com conceitos diferenciados e não um conceito único da palavra de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Quando Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, vamos ver? A quem nos salvou e também chamou com uma santa vocação. Para quê? Segundo as nossas obras, não segundo o nosso próprio propósito da graça, a qual foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, meus queridos e amados irmãos, quando Paulo ele expressa esse versículo, ele vai trazendo aquilo que Jesus deixou, e ele trouxe uma continuidade. Você trazendo esse versículo e pegando esse versículo, você começa a repartir ele. Vamos entender uma coisa simples e rápida aqui. Pega o versículo a qual nós acabamos de ler, de 2 cartas de Timóteo, ao capítulo 1, versículo 9.
Primeiro ponto que eu preciso entender: salvação. Ele me salvou para a santa salvação. É a salvação separada, é a salvação santificada, é a salvação que não veio pelas nossas obras, mas veio pela obra do Pai, o dom gratuito de Deus, que é a salvação eterna. Então, você pega o primeiro ponto desse versículo, que é a santa vocação. O segundo ponto desse versículo foi o próprio propósito do Pai, enrolando e colocando sobre o propósito do Filho. Lembra quando Jesus disse: eu e o Pai somos um? Então existe o que? Propósito único. Quando ele se expressa dessa forma, e quando Paulo aqui se expressou dessa forma, ele liga o propósito do Pai com o propósito do Filho, e no meio desse propósito está o Espírito Santo para atuar e se desenvolver no meio do povo, e todos aqueles que o querem, está uma morada no céu. Ou seja, o propósito do Pai, se é a santa vocação, e se o propósito do Filho é a execução da santa vocação, aí vem o Espírito Santo. Qual é? Fazer com que esses propósitos sejam convencidos sobre o homem natural. Aí você venha comigo lá em João, no capítulo 1, quando a Bíblia fala, ele disse uma coisa interessante: ele estava entre nós, ele veio sobre os homens, homens de trevas, homens de dores, mas as trevas os homens não compreenderam. Sabe por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, porque eles não tinham o poder, o toque da palavra. Então quem tem o toque da palavra e o poder do Espírito Santo na sua vida, entende quando o Senhor fala, entende quando o Senhor revela e quando o Senhor age sobre a nossa vida. Mesma coisa, liga comigo, primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1. Quando nós falamos de chamada, nós falamos de vontade. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha só que coisa interessante, irmãos. Mesma coisa, falamos de graça. Atributo da graça de Deus significa vontade do Pai, porque foi pela vontade do Pai que veio o Filho, que foi pela vontade do Filho que o Espírito Santo desceu, porque Jesus, ele foi para o Pai e enviou o Consolador. Então o Espírito desceu. Quando o Espírito desceu, aí houve o que? Vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando Paulo fala essas coisas, ele disse: a vontade de Deus, porque eu era um homem que matava os cristãos, eu perseguidor da igreja do Senhor, e agora eu me justifico e creio, dizendo que eu sou agora chamado apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não foi pela vontade humana, não foi pela vontade do homem, da mulher, não foi pela vontade de normas, de regras humanas, mas foi pelo direcionamento de Deus. Então entendemos aqui, irmãos, quando entendemos atributo da graça, se fala vontade do Senhor também sobre a nossa vida. Efésios do capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, glórias a Deus, esse é conhecido entre nós. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo, ele revela esse versículo para os irmãos de Éfesos, a igreja de Éfesos, diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, que é dom de Deus. Então observe, meus irmãos, a graça do Senhor, ela veio por nossas vidas através da fé. Através de todo momento que eu tenho fé em Deus, eu vou alimentando essa graça no Senhor sobre a minha vida. Quando eu alimento isso de Deus sobre a minha vida, eu vou alcançando a salvação e acreditando que não é pelas minhas obras, não é porque você é dentro da igreja, mas é o que você representa para Deus, o que você está sendo para Deus. É isso que é muito importante. E quando nós entendemos essas coisas, nós vamos repartindo a palavra graça, e aí a gente entra dentro de dois pontos cruciais em relação a isso: graça que santifica, graça santificadora, que é aquela que começa a atuar dentro de um primeiro propósito, que vai nos posicionando, de uma forma posicional, nos colocando a respeito disto diante de Deus, perante a sua obra, perante o fundamento da sua redenção do Senhor, que atuou em nosso favor. Observe, irmãos,
Graça significa 2 pontos de estágio. Primeiro, o primeiro ponto de estágio é posicionamento. Posicionamento que me traz a respeito do Pai sobre eu e Ele diante da sua obra de redenção. O sacrifício vicário de Cristo, redenção. Então, onde tem redenção de Cristo sobre nós, efetuou aí, nesse momento, o seu favor. Aí a gente pode dizer que, nesse ponto aqui, a graça de Deus se representa primário, ponto inicial, favor imerecido. Isso significa o favor imerecido da graça de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, e aí nós continuamos dentro desse estágio. Observe, primeiro ponto, resgate, resgate de Deus sobre a humanidade. Primeiro ponto foi aí, que é o posicionamento. O segundo ponto que significa o progresso da santificação. Ou seja, Jesus foi lá, usou o Espírito Santo, tocou numa pessoa, numa reunião espiritual, ou numa visita, ou numa oração. Aquela pessoa foi tocada pelo Senhor, e quando a pessoa foi tocada pelo Senhor, levantou-se a sua mão, ou aceitou a Jesus ali como seu único e suficiente Salvador. E o que aconteceu aí? Aconteceu o progresso inicial, primário do favor imerecido. Aí vamos agora para a continuação, que depois que a pessoa continua reconhecendo Cristo, indo para a igreja, os novos convertidos, abrindo parênteses aqui, novos convertidos, os novos convertidos, aprendendo dele, que é manso, humilde de coração, aprendendo dele que ele é o Salvador, aprendendo dele que ele é o Senhor, que ele tem milagres, que ele faz todas as coisas. Novo convertido com aquela euforia maravilhosa, com aquele fogo maravilhoso, com aquela vontade maravilhosa, como se diz por aí, que se denota e faz uma conotação, o primeiro amor, um novo convertido. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa está sendo posicionada pelo Espírito. Essa pessoa está sendo momentos progressivos do Espírito, está sendo momentos progressivos de se tornar um cristão, de se tornar uma pessoa que se encontra santificada, o processo da santificação, o processo da lavagem da palavra sobre o ser humano, o processo da execução do ser humano. Porque quando Jesus ele nos leva em João no capítulo 17, versículo 17, ele disse: santifica-nos, Senhor, a tua verdade, santifica-nos, ele na sua oração, a tua palavra na verdade, porque a tua palavra é verdade. Quando Jesus ele faz essa oração, você volta aqui comigo aqui, nesse estágio aqui, processo de santificação, irmãos. O processo de santificação é isso, é a oração de Cristo. Santifica esse povo, Pai, na verdade, deixa que esse povo não entre no distanciamento espiritual. E Jesus ele estava ali, não estava se preocupando, porque Deus não se preocupa, Jesus não se preocupa, o Espírito Santo não se preocupa. Sabe o que acontece aí? Ele atua, ele realiza, ele faz. Quem tem esse negócio de preocupação é o ser humano. O Senhor é divino. Deus não se preocupa porque Ele é divino. Ele não se preocupa com essas coisas. Ele executa. Tudo está traçado. Tudo tem seus planos. Eu fico ouvindo pessoas falar: Deus está preocupado com isso, com a igreja. Deus não se preocupa com isso. Isso não existe. Aprenda comigo aqui nessa noite, nesse ensino dessa noite, sobre atributos de graça. Deus, Ele executa, Deus ele realiza, tem o seu tempo, a sua hora e seu momento exato, e na hora certa ele vai lá e faz, e glorifica o teu nome. Louvado seja Deus. E quando ele fala nessa oração, João 17:17 nos traz os crentes ser exortado. O que é exortação? Ao contrário de que muitas pessoas pensam. Olha, a palavra de hoje foi uma palavra de exortação. Que palavra dura aqui na igreja. Não existe isso. Exortação significa conselho. A palavra exortação significa está sendo aconselhado. E quando eu sou exortado pelo Senhor, quando eu sou lembrado pelo Senhor, Ele está me aconselhando para que eu
veja que o favor de Deus sobre a minha vida, para que eu veja que eu tenho que ser posicionado para Deus, para que eu veja que eu preciso estar sendo progressivo na sua palavra, na sua presença, para que eu veja que através dessa palavra eu estou sendo todo dia, sendo santificado, justificado por Espírito de Deus e pelo poder da sua palavra. Aí você vai comigo lá em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que quando Pedro, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada toda a glória, assim para sempre, dia após dia, eternamente, amém. Então quando ele fala isso, ele traz a memória do povo, igreja, busque o conhecimento, não caia na malha das falsas doutrinas e das falsas heresias, não seja um sectário na igreja, não seja uma pessoa sectária na igreja, mas seja servo, não seja uma pessoa proselitista, um prosélito dentro da igreja, mas seja um seguidor, seja um discípulo, uma discípula de Cristo. É isso que Pedro estava ensinando e fazendo com que as pessoas entendam que mesmo sendo nós, vamos pegar aqui um contexto figurativo, um recipiente para quê? Para receber o imerecimento de nós através da sua palavra e do poder de Deus sobre a nossa vida. Como que nós alcançamos isso? Através do estudo da sua palavra, através da meditação, através do conhecimento da leitura. Isso nós estamos falando apenas do primeiro estágio dos atributos da graça do Senhor. Mesma coisa ele continua, o apóstolo Pedro dizendo em 2 Pedro no capítulo 1, versículo 2, quando ele disse: a graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Olha só, a graça de Deus, ele reparte, graça de Deus seja multiplicada. Aí ele coloca, pelo conhecimento de Deus. Quem é o conhecimento de Deus? Cristo, palavra, virtude, sabedoria, envolvimento nas escrituras, conhecimento de Deus. E aí ele toca para o lado, em Jesus. Quem é conhecimento de Deus? E Jesus, porque Jesus e o Pai são um só, porque Jesus é a palavra, Jesus o caminho, a verdade. Por isso que Pedro, Jesus dizendo: santifica-os na tua verdade, ó Pai. Olha ele falando do próprio Pai e de si mesmo. Santifica essa igreja, esse povo em mim, ó Pai, em mim, Senhor, porque eu sou a sua palavra, eu sou a palavra e eu sou o Espírito de Cristo. Então quando ele fala, Jesus falando isso, ele disse, e através desse sincronismo, dessa santificação, dessa justificação, dessa santidade, nós viveremos a verdade de Deus. E quando nós viveremos a verdade de Deus, o fruto do Espírito Santo, a qual Gálatas no capítulo 5 fala de versículo 20, 22 em diante, do fruto do Espírito Santo, nós vamos vivenciando isso em nós, a cada dia e a cada instante. Seremos crentes o quê? Mudado, transformado, lavado. A manifestação de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando há a manifestação de Deus sobre a nossa vida, você salta comigo em Romanos no capítulo 8, versículo 29. Quando o apóstolo Paulo disse essa palavra, ele disse: olha, meus queridos e amados irmãos, porque dantes, outro tempo e outra hora, nós estávamos longe, e Ele nos predestinou, Ele nos colocou para sermos conforme a sua imagem do seu Filho. Então quando Jesus nos salva, abre parênteses aqui comigo, vamos pegar uma chave aqui, vamos pegar a chave desse versículo, vamos fazer uma exegese bem rápida aqui. Olha só, ele predestinou por aqueles que o acreditou, por aqueles que confiou, por aqueles que estavam com ele, conforme a imagem. Aceitei Jesus, então o Espírito veio, agora veio a palavra, e quando veio a palavra, agora eu me torno diante do Pai, a imagem do Filho, porque quando Deus olha para o teu servo, Ele não vê só o teu servo, Ele vê o seu Filho, Ele vê o seu Filho sobre o teu servo.
Por que ele vê o seu filho? Porque o seu filho está em santidade, está na palavra, está na verdade, está no conhecimento, está na graça, está na virtude, está nos frutos do Espírito Santo, está atuando, está realizando o ID de Jesus. Então ele vê o seu filho, e quando ele vê o seu filho, ele vê a oração, a solicitação, a petição de Jesus, dizendo: olha, esse povo, Pai, santifica na verdade, porque eu oro por eles, não que estão no mundo, mas eles estão caminhando nesse mundo, porque eles não são do mundo. Sabe por que não são do mundo? Porque esta verdade já o alcançou e mudou vidas, mudou conceitos, mudou lugares, mudou situações, engrandeceu seja o nome do Senhor. E quando muda as coisas, nós vamos entendendo aqui, soltando parênteses de novo, na parte C, a qual nós lemos aqui em Romanos 8:29, na parte C diz: e o fim desde que seja o primogênito entre os muitos, ou seja, o primogênito do Pai. Quem é? É Cristo, é o único, a Ele toda a glória, todo o poder de todas as coisas. O primogênito seja conhecido sobre as nações, conhecido sobre os ministérios, conhecido primogênito sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E nós vamos caindo e se enquadrando naquilo que Paulo também continua dizendo para os irmãos de Éfeso, no capítulo 5, versículo 27, que disse que nós devemos ser uma igreja que viemos se apresentar a nós mesmos, igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, igreja sem nenhuma semelhança ao mal, igreja sem nenhuma vocação ao mal, as coisas que não agradam a Deus, o mundanismo, o hedonismo, o egoísmo, todas essas coisas que estão destruindo pessoas, até mesmo da casa do Senhor. Mas ele disse, Paulo dizendo, importante é que quando chegar o grande dia do Senhor, se apresentarmos como uma igreja gloriosa, totalmente sem mácula, assim como o Cordeiro de Deus foi no sacrifício na cruz do Calvário, levado diante das mãos dos seus tosquiadores. Não foi encontrado sobre ele nenhum erro, não foi encontrado sobre ele nenhum pecado, nenhuma falta e nenhuma falha, perfeito para ser levado perante a cruz. Assim a igreja que tem que se apresentar diante do Pai sem nenhum erro, sem falta, sem falhas, perfeita aos olhos de Deus. E para fechar esse versículo, irrepreensível perante as suas obras e sua maneira de ser, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí nós viemos para o segundo estágio do que significa atributos da glória, da graça de Deus, que significa que quando nós já chegamos a ser irrepreensível, nós já estamos numa santificação que agrada a Deus, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai na igreja, ele abençoa o culto, a tua presença. Sabe o que aconteceu aí? É porque aos olhos do Pai, a misericórdia, a bondade atuante encontrou graça naquele lugar, encontrou graça nesse momento. E aí quando ele encontra a graça, a vista, a visão de Deus, momento perfeito, momento de adoração, momento de entrega, momento de renúncia, momento de estarmos ligados, unidos, reunidos na presença do Rei da Glória, acontecendo igual o Salmo 24, levantai as cabeças aos portões eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse é o entendimento que Ele está pregoando para nós, entendemos que quando nós se envolvemos e vamos para adorar a Deus, deixe o Rei da Glória, deixe o Senhor dos Exércitos entrar em nosso meio e fazer aquilo que lhe apraz. Isso significa estar envolvido nos atributos da graça de Deus sobre a nossa vida, sendo crentes, pessoas experimentadas, experientes na presença do Senhor, aonde envolve os nossos corpos, deixando ser cada dia limpo pela palavra, glorificado por Jesus Cristo, completando sobre nós a redenção e as suas obras, e o Senhor será engrandecido
engrandecido e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, quando Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, ele disse: eis que digo um mistério. Que mistério é esse? Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas quando chegar o grande dia, seremos átrios. A última trombeta soará, porque quando ela soará, os mortos ressuscitarão primeiros, numa forma incorruptível, mas nós que estivermos vivos, seremos transformado para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Um povo irrepreensível. Sabe o que é isso? Um povo que realmente foi lavado e mudado, remido e de boas obras. Da mesma forma, para nós fecharmos essa parte do estágio 2, engrandecido seja o Senhor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, quando Paulo nos ensina e faz nos entender que quando nós que seremos transformados, semelhante a Ele, seremos um corpo glorificado, semelhante a Ele, fomos arrebatados com Ele nas nuvens, aleluia, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo nos tirará para fora desse corpo e nos levará a nossa alma ao Rei da Glória. Os anjos do Senhor transportando ao Senhor para recebermos uma nova veste, para sermos cada vez mais a igreja, a noiva, para se tornar a esposa, a noiva de Cristo, um casamento celestial, aonde estaremos no reino, no banquete celestial. E eu não desacredito, porque a Bíblia diz: e surgirá o maior e o pleno diácono de todos os tempos, o único que tem a razão e o poder sobre todas as coisas, o digno, o único que é único para desatar os 7 selos, e servirá a igreja com o alimento dos fortes, dará para a igreja força e revestimento, a igreja amada, comprada pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso, irmãos? Resultado da graça de Jesus sobre a nossa vida. Quando nós vamos reconhecendo isso, momento após momento, você pensa comigo: Senhor, ajuda-me, Pai, ajuda-me, Senhor, a te servir com alegria, ajuda-me a te servir em espírito, ajuda a te servir com vocação, com desejo na alma, ajuda-me, Senhor, a enfrentar as diversidades, os problemas, porque eu sei que o Senhor está comigo, está conosco. Nada pode contra a minha vida se o Senhor permitir, nada pode me destruir se o Senhor permitir. E se estamos firmes, se você está firme, é porque a alegria do Senhor tem te alcançado e tem te dado força. Engrandecido seja o Senhor, Rei da Glória. Por isso que nós estamos alegres, fortalecido. Amém? Glorifica a Deus por essa palavra, glorifica a Deus por todas essas coisas. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que têm ficado nesse chat desse programa nessa noite, todos os irmãos que estão aí no YouTube, todos os irmãos que estão na plataforma do Instagram, todos os irmãos que estão abençoando esse programa com a sua fidelidade, com o seu propósito. Só tenho que pedir para Deus continuar abençoando a tua vida, te dando graça para cada um de nós, para continuarmos disseminando a palavra, irmãos, enquanto há tempo, enquanto a porta do Senhor está aberta, enquanto a graça do Senhor está sobre nós. Que o Senhor nos dê graça, força para prosseguirmos. Que o Senhor abençoe o teu ministério, meu querido pastor, pastora, apóstolo, missionário, cantor, líder, a salvação. Amém? Irmãos amados e queridos, eu quero convidar você nessa noite. Quero convidar você que ama a obra de Deus. Quero convidar você que está sempre exercendo e intercedendo a obra de Deus. Sábado agora, estaremos aqui na nossa Manhã com Deus, na nossa igreja, lá na Assembleia de Deus Remanescente em Cristo. Manhã com Deus, às 8 horas da manhã. Estará conosco ao meio-dia, para a glória de Deus. Venha, convido você para estar conosco. Deus abençoe a tua vida, meus queridos irmãos.
e continue abençoando esse propósito. Se inscreva no canal da Sun News, abençoe a Sun News, ore por ela, ore por esse propósito, por esse projeto, abençoe cada vez mais.